Só por diversão, experimente essa. Qual lenda da música já chamou Tom Jones de o maior cantor do mundo a portas fechadas? Acha que sabe? Seu maior arrependimento na vida não se refere a relacionamentos, fama ou escândalos. O que você acha? Comente abaixo. Volto em breve com a resposta. Mas antes das respostas, bem-vindo ao The Worst Music Legends. Eu sou Dick Carlson. Fique atento, pois adiante revelaremos a prisão de veludo que quase o destruiu e o único lugar para o qual ele sempre voltava, mesmo após se tornar mundialmente conhecido. Mas, para realmente entender Tom Jones, o homem por trás do rugido, precisamos voltar para onde tudo começou, porque seus primeiros anos guardam momentos cruciais que você nunca acreditará. 1940, Grã-Bretanha, Treforest, uma cidade mineradora aninhada nos vales verdes do sul do país de Gales, coberta de fumaça de carvão e hinos de capela, foi onde Thomas John Woodward nasceu em uma casa geminada sem banheiro interno, sem carro e sem expectativa de que sua voz ecoasse além dessas ruas manchadas de fuligem. Era um mundo de homens duros e trabalhos ainda mais duros, onde o orgulho não vinha de posses, mas da sobrevivência. E ainda assim, mesmo naquela época, algo dentro dele já ansiava por mais. Quando ele tinha 12 anos, a doença quase o aprisionou. A tuberculose o manteve acamado por quase 2 anos, 2 anos sozinho, com nada além do rádio, sua imaginação e os ecos do gospel e do blues passando pelo dial. Enquanto outros meninos jogavam futebol nos montes de escória, Tom ficava imóvel, absorvendo os lamentos de Little Richard, os gritos de Mahalia Jackson e o fogo de Elvis. Aquele quarto se tornou sua capela. Ele não apenas aprendeu a cantar, ele aprendeu a soar como se realmente significasse. Aos 17 anos, a vida mudou repentinamente. Uma garota chamada Melinda Trenchard, linda, ficou grávida e Tom fez o que sua educação exigia. Ele se casou com ela. Casamento apressado, cerimônia simples, filho chamado Mark. Ainda adolescente, ele carregava tijolos durante o dia e vendia aspiradores de porta em porta à noite. Mas Linda, ela não era apenas seu primeiro amor. Ela foi quem o viu antes do mundo. Mas essa história está longe de acabar. A escapatória veio nas noites tardias nos clubes de trabalhadores, liderando o grupo local Tom Scott e os Senadores. Ele usava ternos chamativos de um alfaiate local, glamour da classe trabalhadora com um ar de Las Vegas. Era briguento, suado e barulhento, mas pela primeira vez sentiu-se maior que os vales que o criaram. Ele sempre morou ali, mas sua voz já começava a ecoar além daqueles vales. Em 1963, tudo mudou. O gerente Gordon Mills ouviu aquela voz e reconheceu seu potencial para o estrelato. Ele o renomeou para Tom Jones e o levou para Londres. Nova cidade, novas roupas, mesma voz, só que agora o mundo teria que ouvir. O garoto de Pontypridd encontrou sua voz. Agora o mundo estava prestes a ouvi-la gritar. 1964 foi o ano em que tudo mudou. Tom Jones, recém-batizado e de Londres, entrou numa cabine de gravação e cantou It's Not Unusual, com tamanho fervor que a música, originalmente para outra pessoa, tornou-se inconfundivelmente dele. A faixa alcançou o topo das paradas no Reino Unido e, em seguida, invadiu as paradas americanas. Assim, um galês da classe trabalhadora com um coração gospel e um rugido de leão virou fenômeno global. Em 1965, ele estava no The Ed Sullivan Show, balançando os quadris internos sob medida com aquele inconfundível gingado. De repente, ele estava voando em primeira classe, tomando coquetéis no Beverly Hills Hotel e se vendo em TVs de vitrines ao redor do mundo. Ele comprou seu primeiro Cadillac, seguido de um Jaguar e um Bentley. O time do vendedor de aspiradores agora necessitava de um assistente somente para gerenciar seu guarda-roupa. Lapelas afiadas, colarinhos abertos, anéis nos dedos, pelos no peito orgulhosamente desafiadores. Apesar das roupas extravagantes e multidões frenéticas, uma coisa sempre permaneceu nele, sua aliança de casamento. Ele nunca atirou, mesmo quando tudo ficou mais difícil de defender. Mais detalhes adiante.
Então veio Las Vegas, Caesars Palace, 1966. Isso não foi apenas uma reserva, foi uma coroação. Mulheres gritavam, lingerie voava e Tom entregava noite após noite com a disciplina de um atleta. Sem falar antes dos shows, salas de vapor para proteger sua voz e cada movimento coreografado até o menor giro. E no meio dessa loucura cintilante, Elvis Presley. Não apenas uma lenda companheira, um fã, um irmão em armas. Os dois compartilhariam momentos tranquilos em quartos de hotel e noites agitadas, trocando histórias e segredos de palco. Elvis não apenas gostava dele, ele olhava para Tom e via a grandeza em seus olhos. Uma noite, longe da imprensa, ele se inclinou e disse: "Você é o maior cantor do mundo." Lembra daquela pergunta do quiz? Aquilo não era fofoca de fã, era o próprio rei, e ele não estava brincando. A ascensão de Tom foi vertiginosa. Vitórias no Grammy, músicas em filmes de James Bond, o programa This is Tom Jones e a mudança para Los Angeles com mansões maiores, noites mais longas e holofotes cegantes. Mas por trás do brilho, algo sutil começou a mudar. O homem com a voz de ouro estava se tornando um mito até mesmo para ele mesmo. Ele subiu mais alto do que imaginado, mas a altitude tem seu custo. No início dos anos 1970, Tom Jones não era apenas famoso, ele era inescapável. Seu programa de variedades, This is Tom Jones, foi transmitido nos Estados Unidos da América e Reino Unido, atraindo milhões de espectadores por semana. Ele voava em jatos particulares, ficava em suítes de cobertura revestidas de espelhos e gastava mais de $1.000 por dia apenas com a aparência. Cabelo, guarda-roupa, joias, colônia. Cada canto da sua vida brilhava. Tudo era ouro, as roupas, os quartos, a atenção, e ainda assim Tom chamaria isso mais tarde de uma prisão de veludo. Quanto mais possuía, menos sentia. Ele era adorado pelo mundo e completamente à deriva dentro dele. Ele ainda usava sua aliança de casamento sempre, mesmo quando as manchetes alardeavam casos amorosos, quando era fotografado com a Miss Mundo ou visto em festas que empolgavam os editores de tabloides. Ele nunca tirou a aliança, mesmo quando tudo ao redor se tornou mais difícil de defender. Ela ainda era sua esposa, mas a fama se tornou a terceira pessoa no casamento. Linda permaneceu no Reino Unido, cuidando do filho e mantendo um lar sereno. Tom, por outro lado, vivia viajando e sob os holofotes. O que mais doía não era apenas a distância, era a distorção. Em 1974, ele se tornou uma piada na cultura que uma vez o celebrou. Imitadores mimetizavam os impulsos, rosnados e sotaque. Muitos imitavam sua voz, mas poucos compreendiam o que ela ocultava. Ele estava simultaneamente onipresente e ausente. E nas sombras daquele palco, o fantasma de Elvis se destacava. Tom já o observou das coxias, brilhante, solitário, amado até a morte. Agora ele podia sentir as mesmas paredes se fechando. As comparações que antes o emocionavam começaram a machucar. A superexposição, a armadilha da imagem, o lento desmoronamento por trás do glamour. A ironia? Ele ainda cantava melhor do que quase qualquer pessoa viva, mas o mito começou a engolir o homem. Tudo o que o holofote lhe deu estava prestes a ser tirado, e o que restasse finalmente mostraria quem ele realmente era. No começo dos anos 80, as luzes se apagaram, não de repente, mas como uma cortina caindo lentamente. MTV e synth pop e o anseio por novos sons colocaram a presença antes inabalável de Tom em segundo plano. As residências ficaram mais silenciosas, as manchetes desapareceram. Ele ainda usava ternos elegantes e morava em sua vasta casa em Los Angeles, mas o telefone tocava menos. Ele não mais atravessava a cultura, e sim estava à deriva fora dela. E então algo inesperado. Ele começou a voltar para casa não apenas em espírito, mas em corpo. Em 1986, ele retornou em silêncio para Pontypridd. Sem imprensa, sem alarde. Apenas um homem de preto, parado do lado de fora da casa, geminada, onde ele costumava ouvir gospel no rádio enquanto lutava contra a tuberculose. Ele voltou para onde tudo começou, mas desta vez não para escapar, para lembrar. Um ano depois, Gordon Mills, o gerente que fez de Tom Jones uma marca global, morreu. O homem que criou o mito partiu, trazendo consigo a liberdade, para o bem ou para o mal.
Durante os anos 90, Tom começou a afrouxar o aperto da caricatura. Primeiro veio a capa do beijo com arte do ruído, elegante, inesperado, magnético. Depois, Reload em 1999, uma coleção triunfante de duetos com artistas metade da sua idade. O mundo notou, não como uma novidade, mas como um par. O respeito retornou. Mas em 2010 algo mais profundo ocorreu. Ele despiu tudo e lançou Praise and Blame, uma confissão crua e impregnada de evangelho que os críticos aclamaram como seu melhor trabalho em décadas. Isso não foi reinvenção, isso foi ressurreição. A voz nascida na capela, sepultada sob décadas de glitter e insinuações, retornou ao lar. Ele não tentava mais seduzir, dizia a verdade. Então veio a perda que quebrou o mito para sempre. Linda morreu de câncer em 2016. A garota com quem ele se casou aos 17, a que o viu antes do mundo vê-lo. E de repente, todo aquele barulho, todos aqueles palcos, eles se transformaram em silêncio. Ele não se arrependeu da fama, mas sim do seu custo e de não ter conseguido proteger quem importava quando necessário. O anel que ele usava em suas performances agora só o lembrava da mulher que não pôde recuperar. Seu maior arrependimento não é o que você pensa. Não são os casos amorosos. Não é o caos. Ele não estava presente quando ela mais necessitava de seu apoio. Ele quase desistiu da música, mas lentamente, suavemente, a voz retornou. Não para deslumbrar, mas para lamentar. Agora ele se sentava mais no palco. Falava suavemente entre as músicas. Entrou no The Voice Reino Unido não para chamar atenção, mas para nutrir. Ele não mais se apresentava para o mundo, mas cantava através dele. Ele perdeu quem melhor o conhecia, e nesse silêncio, a verdade de seu legado começou a surgir. Em 2021, aos 80 anos, Tom Jones tornou-se o artista masculino mais velho a liderar as paradas de álbuns do Reino Unido com Surrounded by Time. Sem brilho, sem movimentos de quadril, apenas um terno preto, um palco simplificado e aquela voz agora desgastada, mas mais profunda do que nunca. O homem que uma vez foi enterrado sob cetim e apelo sexual agora fica parado, conta histórias e deixa o silêncio respirar entre as notas. Ele divide seu tempo entre um apartamento modesto em Londres e os vales galeses. Sem mansões, sem comitiva. Ao visitar Pontypridd, a cidade empoeirada de carvão onde tudo começou, ele percorre as ruas familiares como se ainda contivessem suas pegadas. Apesar de ter se apresentado para milhões, sua história sempre voltou para uma pequena cidade no sul do país de Gales. Ele ainda usa sua aliança de casamento em silêncio sem comentar. No The Voice, Reino Unido, Tom orienta jovens cantores com um calor que parece conquistado, não ensaiado. Ele oferece encorajamento em vez de crítica, sempre com uma história, geralmente uma onde ele é o ponto principal. Mas quando ele fala sobre amor, ela ainda é o único nome na frase. A maré cultural virou. O homem antes ridicularizado por ser demais, agora é reverenciado por sua autenticidade. Adele o chama de Deus. Sam Smith diz que ensinou a eles como sentir uma letra. O que costumava ser calcinhas no palco agora são aplausos de pé de artistas que cresceram com seus discos como evangelho. Ele chama a fama de ferramenta, não de verdade. Ele lê poesia, bebe chá, canta menos para se apresentar, mais para testemunhar. E quando ele se aproxima do microfone, sem dançarinos ou fogo, o quarto ainda silencia. A mesma voz, mais quieta agora, mas nunca mais suave. Tom Jones, uma voz que sobreviveu à fama, superou a paródia e de alguma forma se aprofundou com o tempo. Qual parte da jornada dele te impactou mais ou te deixou em conflito? Deixe-nos saber abaixo. E se a história dele te emocionou, inscreva-se e fique um pouco. Outra lenda o aguarda a apenas um vídeo de distância.